Olá, pessoal. Eu sou a professora Estela, este é o professor Bruno e hoje nós vamos bater um papo sobre meio ambiente e consumo consciente. Mas antes eu vou jogar uma perguntinha para vocês. Olha lá na tela. O que é um rio? Volta para mim. Parece que é uma pergunta boba, mas eu quero que vocês pensem o que é um rio para você. Eu não quero definição de dicionário, eu quero o que é um rio para você, um rio para a sua vida, tá? Vamos começar lendo os objetivos da nossa aula. Olha na tela. Nós vamos conhecer o conceito de água, segundo Tales de Mileto. Vamos conhecer algumas tradições indígenas em relação aos rios. Conhecer as transformações na relação do homem com a natureza. Reconhecer as transformações pelas quais um rio passa. Conhecer as consequências dessas transformações e refletir um pouquinho sobre a crise hídrica no Brasil. Então, pessoal, vamos começar perguntando para o professor Bruno, como é que Tales de Mileto concebia essa questão da água e, por consequência, do rio, professor? Pessoal, Tales de Mileto é um filósofo pré-socrático e, como todo filósofo pré-socrático, ele vai buscar em algum elemento da natureza um princípio que explique tudo que existe no universo. Tales é conhecido como o primeiro filósofo. Aristóteles diz que ele foi o primeiro cara a se ocupar com filosofia. E para Tales, a gente vai ver ali na tela, tudo é água. Vamos repetir para ficar bem claro. Tudo é água. Esse é um fragmento que Aristóteles diz que Tales teria deixado escrito. A gente só sabe que Tales disse isso graças a Aristóteles. E vocês podem ver que, à medida que Tales defende essa posição, ele está sustentando que todas as coisas do universo podem ser explicadas, podem ser conhecidas através da água. Conhecendo o que é água, a gente conhece tudo o que existe ao nosso redor. Esse não é o único fragmento que Tales teria deixado para a gente. Olha lá na tela, ao mesmo tempo, Tales também entende que tudo está cheio de deuses. Vamos tentar entender, então, qual é a compreensão que não apenas Tales, mas que o povo grego em geral tem da água. Antes do surgimento da filosofia, galera, a água era associada a divindades, a água era tratada como uma deusa. Ora, ela é chamada, por exemplo, de Oceanos, que é um titã ligado aos oceanos. Ora, ela é associada a Poseidon, ora, ela é associada às milhares de divindades que existem associadas à água. Então, galera, conhecer o que é água não é simplesmente algo que a gente faz para tentar fazer as coisas acontecerem no mundo ao nosso redor. O Tales de Mileto, por exemplo, graças ao conhecimento que ele tinha a respeito da água, ele era um cara, por exemplo, que conseguiu prever um eclipse há mais de 2000 anos atrás. Ele era um cara, por exemplo, que conseguia saber quando uma safra de vinho seria boa ou seria ruim. Ele era um cara, por exemplo, que era chamado quando os exércitos precisavam atravessar rios em segurança. Então, Tales, através desse conhecimento que ele tem a respeito da água, ele conseguia uma maestria sobre a natureza que o permitia todos esses grandes feitos técnicos. Mas, ao mesmo tempo que Tales tenta, entre aspas, dominar a natureza, existe também uma relação de respeito muito profundo com a natureza, porque tudo está cheio de deuses, segundo Tales. E se a gente parar para pensar, existe um simbolismo muito profundo na água. Nós associamos a água com a vida, nós associamos a água com a purificação.
Então, existe toda uma poesia por trás da ideia de água que está associada com essa noção de que existem deuses presentes em todos os lugares. Quando a gente chega no Império Romano, é formulada uma palavra muito legal para falar dessas coisas que são básicas, que estão na origem de tudo. Olha ali na tela. Os romanos criam a palavra elemento para se referir àquela matéria básica da qual é constituída todo o universo. Nós falamos de coisas elementares, aquelas coisas que são básicas, que sem elas a gente não vive. A água é uma delas. E o mundo grego, em geral, lá no começo da filosofia, já reconheceu isso com Tales de Mileto. Mas não é só Tales de Mileto que conhece essa poesia por trás da água, que conhece esses deuses que estão presentes na água e que carrega todo esse simbolismo. Aqui no Brasil, nós temos populações ancestrais que também sabiam disso. Não é, professora? Quem são os brasileiros que carregam ainda essa tradição? São os brasileiros nativos mesmo, né? Os verdadeiramente brasileiros, que são os indígenas. Para os indígenas, a água, os rios, a natureza de um modo geral, não faz parte da vida deles, não. É uma coisa que eles não conseguem nem separar, entendeu? A natureza é a vida deles, não é uma parte. Eles fazem parte dessa natureza. Eles não conseguem se conceber como um ser à parte, né? Eles têm um respeito pela natureza e pelos rios, porque esse rio é visto quase como uma pessoa da família, como uma mãe generosa, né? Para vocês terem uma ideia, vocês conhecem a lenda do Rio Amazonas? Então, eu vou contar uma historinha para vocês. Olha que lenda bonita. Os indígenas criaram a lenda para explicar a origem do rio. Conta-se que o Rio Amazonas surgiu em função de um amor impossível, né? Que o Sol e a Lua eram noivos perdidamente apaixonados e eles queriam se unir. O Sol, dono do dia, que se vestia de ouro, a Lua, dona da noite, que se vestia de prata, né? Só que eles tinham uma consciência de que esse amor ardente do Sol pela Lua ia causar muita dor à Lua e que ela choraria muito e que esse choro da Lua não ia ser bom para a Terra, que a Terra se inundaria, a Terra se destruiria. Então, por amor à Terra, gente, olha que coisa bonita, que história linda. Por amor à Terra, eles abriram mão do amor deles, né? Mas a Lua chorou um dia e uma noite inteira. E essas lágrimas da Lua foram chegar no mar e o mar falou, não quero, é muita água. Então, como que por mágica abriu-se um grande vale onde se formou o Rio Amazonas, né? O Rio Oceano. Então, olha, gente, que história linda, né? Para contar a existência, o surgimento do Rio Amazonas. O Rio Amazonas é uma prova de amor pela terra. Gente, isso é muito bonito. Se você for estudar a lenda, por exemplo, que explica o surgimento do Rio São Francisco, vocês vão ver que é uma lenda que também fala de uma história de amor, né? É muito bonito a visão que eles têm poética do rio e o tratamento que eles dão a esse rio, porque esse rio faz parte da vida deles, do cotidiano deles. Okay? Esse homem que vocês viram na foto, o Ailton Krenak, ele é doutor honoris causa, é uma pessoa muito culta e ele faz parte da tribo Krenak, que habita ali na divisa do Espírito Santo, em Aimorés, e ele fala sobre essa necessidade que a gente tem de resgate da natureza como
parte dela, ou seja, ela não é parte da gente, não, nós é que somos parte dela. Tudo o que acontece a ela vai impactar na nossa vida, que a gente tem que tratar esse rio, essa floresta, como uma pessoa da nossa família, como uma mãe generosa, como um pai generoso, né? Para eles, o rio é recurso, porque eles tiram alimento, é transporte, é lazer, tudo na vida deles gira em torno do rio. O rio não é visto apenas como um recurso, mas a relação do homem com a natureza tem se transformado muito ultimamente, não é mesmo, professor Bruno? Pessoal, nós vimos, usando Tales de Mileto e usando as populações indígenas brasileiras, como que se dá a relação do ser humano com a natureza. Na modernidade, a gente tem um período histórico onde essa relação vai ser pensada e ela vai acontecer de maneira diferente. A gente vai estar falando, então, de um outro tipo de relacionamento com a natureza. Dá uma olhada aí na tela. Vocês estão vendo a foto de um filósofo florentino chamado Nicolau Maquiavel. Ele escreveu um livro chamado O Príncipe, endereçado para Lorenzo de Médici, e nesse livro, Maquiavel está tentando ensinar a Lorenzo de Médici o que ele deve fazer se ele quiser ser um homem bem-sucedido. E o conselho de Maquiavel é o seguinte: Lorenzo de Médici, se você quiser obter os tesouros da natureza, se você quiser obter aquilo que a natureza tem de riqueza, você precisa ser tão violento quanto necessário. A ideia de Maquiavel é que a natureza apenas revela os seus segredos para aquelas pessoas que são audaciosas, para aquelas pessoas que são violentas. A justificativa que ele oferece para isso é muito curiosa e muito machista. Segundo Maquiavel, a natureza apenas revela os seus segredos para as pessoas violentas porque a natureza é uma mulher. A gente tem aqui, então, o surgimento de uma cultura onde a utilização da violência está autorizada em nome da busca do sucesso. Surge esse raciocínio de que aquelas pessoas que querem obter sucesso e conseguem obter sucesso são bem-sucedidas. E aquelas pessoas que querem obter sucesso, mas não conseguem, fracassam. E nesse contexto, onde obter sucesso econômico, obter sucesso político é a coisa mais importante do mundo, nesse contexto, a violação da natureza, a utilização da violência, não só contra a natureza, né, galera, mas em todos os aspectos da vida, passa a ser não apenas algo aceitável, mas passa a ser uma coisa que vira a receita de bolo da política na época. Isso quer dizer o seguinte, que eu, como príncipe, como uma pessoa que está interessada em obter sucesso, como uma pessoa que está interessada em acumular poder, eu estou, então, autorizado a tratar de maneira violenta qualquer coisa. E nesse processo, galera, vamos lá na tela, a natureza e o próprio ser humano se convertem em recursos. Isso quer dizer, elas se transformam em meios que eu posso utilizar para atingir os meus objetivos. Olha que curioso como surge na modernidade essa ideia de que eu posso me relacionar de maneira violenta com a natureza e de que eu posso tratar o mundo ao meu redor, os recursos naturais ao meu redor, que eu posso tratar um rio como algo que existe apenas para ser explorado. Galera, nesse processo que eu acabei de descrever, a gente pode então parar para pensar. No que um rio se transforma? Quando eu autorizo a sociedade a tratar de maneira indiscriminada a natureza como um recurso,
O que acontece no rio? O que acontece no rio quando a gente perde essa poesia, esse simbolismo que existe por trás da água que nós vimos há pouco? Olha ali na tela. No momento, gente, que um rio e que a natureza em geral se transformam em recursos, existe uma série de movimentos que acontecem. Um recurso natural, como um rio, ele passa a ser explorado. Esse recurso natural precisa ser transformado. Depois de transformado, ele é armazenado. Finalmente, ele é distribuído e depois ele é contabilizado. Então, vem aqui comigo, vamos entender cada um desses processos. Pessoal, a nossa vida em sociedade gera uma demanda muito grande por energia elétrica. Essa demanda muito grande por energia elétrica faz a gente provocar o rio a atender essa nossa demanda. Eu falo em provocação por quê? Porque se a gente não faz nada, o rio não gera essa coisa naturalmente. Eu arranco à força do rio a energia elétrica, eu provoco o rio. Depois de provocado, então, eu instalo no rio, por exemplo, no Rio Doce, que é onde gira a vida da tribo Krenak, essa central hidrelétrica instalada no Rio Doce vai transformar o rio em fonte de energia elétrica. Ela vai pegar a energia potencial no rio e vai tentar transformar em energia elétrica. Então acontece aqui um processo de transformação. Essa energia, ela é então armazenada em centrais de energia para depois de armazenada, ela ser distribuída para então ela chegar na gente. E a energia que nós consumimos é então contabilizada para a gente saber quanto cada pessoa está consumindo, para depois cada pessoa poder pagar a sua conta. Observem então que existem vários processos onde o rio é transformado em um recurso natural. A coisa importante aqui para a gente é a seguinte, olha ali na tela. Na perspectiva da central hidrelétrica, o rio é reduzido apenas à pressão de água. Ou seja, a gente perde todo esse simbolismo da água, a gente esquece que em torno do rio gira a gastronomia, a educação, a vida de povos inteiros, e nós reduzimos esse rio àquela coisa que nós podemos explorar, no caso, pressão de água. Observem, então, como que a gente passa a resumir a natureza ao aspecto que podemos explorar. Olha lá na tela. O meio ambiente, então, passa a ser reduzido a um recurso que pode ser explorado. E isso não acontece, galera, apenas com a natureza. O próprio ser humano também passa a ser reduzido a um recurso natural. Vem aqui comigo. Existe um filósofo inglês chamado Thomas Hobbes que vai compreender, por exemplo, que o valor de um ser humano é o preço que se paga a ele pelo serviço que ele oferece. Observem como ele reduz todo o valor da existência humana e tudo que existe na nossa vida ao preço nosso de recurso natural. O meu valor como professor, por exemplo, seria o preço que o meu empregador me paga. Então a gente pode parar para pensar aqui, o que acontece quando esse valor é nada? O que acontece, por exemplo, com a natureza quando ela não tem mais o que oferecer? Quais são as consequências dessa nossa relação exploratória com a natureza? O que será que acontece com o lixo? O que será que acontece conosco à medida que a gente se relaciona com a natureza dessa forma?
São perguntas muito importantes, não é, professora? Porque por trás disso tem consequências muito severas para a nossa vida que a gente experimenta hoje, agora, não é? Verdade, professor. Se vocês observarem, gente, todas as ações humanas em relação à natureza, essa relação exploratória que o professor mencionou, vão se reverter em consequências para nós, para os outros seres vivos, né? Ou seja, a gente destrói o meio ambiente, a gente não pensa nas gerações futuras, que nós temos netos que vão habitar esse planeta, bisnetos e os bisnetos deles, se a gente deixar sobrar alguma coisa, né? E a gente precisa pensar sobre isso, tá? Eu duvido, mas duvido muito que vocês, por exemplo, teriam coragem de convidar os amigos para passar uma tarde nadando e pescando no Rio Marinho, só para pegar um exemplo nosso aqui, tá? Primeiro, porque não dá para nadar lá dentro. Segundo, porque se tem peixe lá é impróprio para consumo, com certeza. Sem contar que, além do esgoto, né, que vai parar lá dentro do rio, nós ainda encontramos lá dentro do rio coisas que são inimagináveis. Nós encontramos bicicleta, pneu de carro, coisa que não foi parar lá sozinho, né? Somos nós que estamos fazendo isso. Quando a gente não pensa a natureza com o respeito necessário, é isso que acontece. A gente está privando as gerações futuras. O Ailton Krenak tem um livro que ele fala assim, Ideias para adiar o fim do mundo, né? Um livro muito interessante, se vocês tiverem oportunidade de pesquisar, dá uma olhadinha, tá? E ele fala sobre esse resgate que a gente precisa ter, né, das coisas da natureza, que a gente precisa resgatar esse olhar poético, esse olhar amoroso sobre a natureza, porque ela nos dá retornos positivos e ela também nos dá os retornos que a gente não espera e não gostaria que ela desse, né? Ela, por exemplo, está retomando. No litoral capixaba, por exemplo, existem várias pequenas cidades em que o mar está retomando o espaço que os aterros ocuparam, né? Voltando para a questão do rio, rapidamente, quando um rio morre, que foi o que aconteceu em função da quebra lá da barragem de Mariana, não morre só o rio, gente. Morre toda uma tradição. São pais que vão ficar anos sem conseguir ensinar para o filho a fazer uma rede de pesca, porque não tem pesca mais. Morre toda uma tradição de povos ribeirinhos. Então, a gente precisa pensar com carinho sobre essa natureza. Por quê? Porque, como eu falei, ela reage, né? Aí a gente tem secas severas, a gente tem enchentes, e a gente fala, são catástrofes da natureza, são coisas naturais. Gente, a maioria das secas e das enchentes aqui no Brasil são, como dizem no inglês, man-made, são provocadas, são causadas pelo ser humano, né? E nós vivemos recentemente uma crise hídrica muito severa aqui no Brasil. Não é mesmo, professor? Sim, gente. Vejam só. As consequências dessa nossa relação predatória com a natureza se apresentam de maneira muito óbvia quando a gente vai ver dados sobre a crise hídrica aqui no Brasil. Então, galera, de acordo com a Agência Nacional das Águas, entre 2003 e 2016, praticamente metade dos municípios brasileiros declararam situação de emergência ou estado de calamidade pública, seja porque ocorreram enchentes devastadoras, e nós vimos isso acontecer em cidades aqui do nosso estado, ou porque aconteceram períodos muito extensos de seca e de estiagem. Galera, o filósofo grego Heráclito diz que não se entra num mesmo rio duas vezes. Se a gente não encontrar formas de pensar a nossa relação com a natureza e de construir uma relação mais saudável e sustentável com ela, a gente nunca mais vai entrar num rio na nossa vida. Esse risco é real e é necessário, portanto, que a gente pense muito e que a gente cuide muito do que a gente tem hoje.
Eu quero deixar para vocês aqui o meu abraço, quero agradecer aqui a presença da professora Estela. Tchau! Até logo, pessoal.